Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de diversidades. Cada dia trarei aqui algo diferente, variedades. E hoje vou trazer para vocês um conto inédito. Na verdade, contos diversos. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal. Estes contos vêm da página Um Medo Mora Aqui, postado por Mundo Obscuro. Contos diversos, culto da lua vermelha. A pequena e pacata cidade de Greenwood é praticamente um paraíso para quem gosta de sossego e calmaria, cercada por grandes florestas de árvores e fazendas de milho e soja. Com os seus poucos mais de 8.000 habitantes e uma cidade comum igual a outras do interior. A não ser pelo peculiar culto religioso, que se aproveitou dos baixos valores das terras e da calmaria para se instalar em uma das fazendas da região. O culto da lua vermelha, um culto religioso que prega que o Deus venerado por eles voltaria a buscar os membros do culto em uma próxima lua de sangue e os levaria para sua dimensão benevolente, onde a morte já não mais existe. Apesar de ter conseguido converter algumas dezenas de moradores da região, o culto contava com pouco menos de 200 seguidores e era um culto bem pacífico, desde que não fossem incomodados. Mas naquele 31 de outubro, tudo mudou. Era por volta das 15 horas e 47 minutos, quando a polícia local recebeu uma ligação da mãe de uma garota que recentemente tinha se tornado membro da seita, identificada como Olivia Johnson. Ela teria deixado uma carta de despedida, onde citava um possível ritual de passagem que seria feito pelo líder do grupo religioso, Salomon Brown, onde todos iriam abraçar o sono eterno antes de renascer à luz da lua de sangue. Após a denúncia e as suspeitas de um possível suicídio coletivo, 2 viaturas de polícia e uma ambulância. Os policiais indicados para lá foram Lester e Braid na primeira viatura, Michael e Ryan na segunda, seguidos pelos paramédicos locais Emily e Noah, que se deslocaram em direção à fazenda do culto. Ao se aproximarem, os policiais perceberam ao longe a quantidade de pássaros carniceiros que sobrevoavam o local, o que não indicava boas notícias. Ao se aproximarem dos edifícios da fazenda, perceberam que não haviam movimentos, nem os membros responsáveis pela guarda que abririam e fechariam os portões estavam lá quando as viaturas chegaram. Os policiais abriram os portões
e seguiram para dentro da fazenda. Ao se aproximarem dos primeiros edifícios, o que eles temiam se tornou realidade. Já de início, avistaram duas pessoas caídas. Ao descerem e verificarem junto aos paramédicos, constataram que os mesmos estavam em óbito há algumas horas. Ao adentrarem mais para dentro dos edifícios, a cena presenciada ali era digna de um filme de terror. Dezenas e dezenas de corpos por todos os lados. Confira se as câmeras do informe de vocês estão gravando. Provavelmente os federais vão entrar no caso e irão requisitar as imagens para investigação, disse Lester, que era o policial mais antigo aos demais ali, que de imediato conferiram suas câmeras. Ao conferir os corpos, os paramédicos confirmaram tinha sido um suicídio coletivo que, infelizmente, tinha ceifado a vida de centenas de pessoas. Os policiais ficaram abalados ao encontrarem até mesmo crianças entre os mortos. Michael e Ryan seguem até a capela do culto, enquanto os demais procuravam lençóis para cobrir os corpos, pois alguns já estavam sendo atacados por pássaros carniceiros. Ao adentrarem a capela, que estava com a porta emperrada, mas que, ao ser forçada, se abriu, os dois veem que os bancos estavam lotados de mortos sentados ali. Aparentemente, decidiram que iriam tirar sua vida no local onde praticavam o seu fanatismo. Os dois andam lentamente. A atmosfera do local era pesada. A pouca luz que estava ali era das janelas e do enorme vitral atrás do altar, que possuía a forma de uma luz vermelha. Enquanto se aproximavam do altar, os policiais perceberam que havia uma câmera gravando ali. Então, chegaram a um consenso que deveriam levar como prova. Michael vai em direção à câmera, enquanto Ryan continua para o altar, e ao se aproximar do mesmo, ele enxerga o líder do grupo que aparentemente estava morto. Ao se aproximar para verificar o pulso, ele escuta o choro de um bebê e, ao olhar para trás assustado, ele vê uma garota encolhida na parte oca do altar, segurando um bebê em suas mãos. O policial imediatamente chama a atenção do outro com sua mão no coldre. Ele pede para que a jovem saia lentamente dali de baixo. Por favor, me ajuda. Eu não fiz nada. Eles queriam que eu matasse o bebê. Assim que começasse o luar vermelho, mas eu não conseguiria. Então deixei um aviso para minha mãe, disse a jovem, enquanto saía debaixo da estrutura, chorando.
chorando e soluçando. O policial logo reconhece. Era Olivia, que os pais tinham dito que tinha deixado uma carta de despedida. O policial, de imediato, tira ela e o bebê da capela e os leva até a ambulância onde os paramédicos para que eles prestem os primeiros socorros a ela e também à criança. Após os primeiros atendimentos, os policiais avisam a central sobre a situação crítica que estava ocorrendo ali e são orientados a aguardar reforços que chegariam perto do anoitecer, pois estavam vindo de fora. Emily e Noah debatem se deveriam levar a garota imediatamente ao hospital ou se deveriam aguardar mais um pouco ali. Talvez tivesse mais alguém vivo ou precisando de primeiros socorros. Os dois chegam a um consenso que era melhor levá-la de uma vez, pois a mesma já apresentava estar traumatizada pela situação. Mas ao tentarem dar partida na ambulância, vem a surpresa. A mesma nem dá sinal de pegar. E ao relatarem o problema aos policiais, os mesmos aceitam levar com a viatura. Mas a mesma apresenta o mesmo problema. Aparentemente, a bateria tinha morrido do nada. Apesar de acharem estranho aquilo, os mesmos pedem calma e dizem que logo o reforço chegaria e então sairiam dali em poucas horas. Os policiais dão mais uma geral no local e terminam de cobrir os corpos. Aparentemente não havia mais nenhum sobrevivente, enquanto os demais vasculham a área. Michael fica revisando as imagens gravadas pela câmera achada na capela. Ele, ao revisar as imagens, fica muito confuso com alguns pontos e então chama os outros 3 para que vejam junto com ele. As imagens eram do cotidiano do grupo, adoração ao tal Deus da Lua Vermelha e brincadeiras entre eles. Mas o que começou a ficar estranho foi uma imagem do dia anterior, em que o líder do grupo, Salomon Brown, apresentava 2 garotas falando sobre o ritual que ocorreria durante o eclipse. Uma delas era Oliva e a outra citada pelo mesmo como se chamando Kate. Ele fala sobre a passagem que eles fariam no dia seguinte e explica que uma deveria dar à luz a semente da luz vermelha que traria a salvação aos adoradores e caos ao resto do mundo, enquanto Olivia deveria sacrificar a tal criança no templo assim que começasse o luar vermelho. O que era estranho é que naquela imagem, data de 30 de outubro, não mostrava que a garota estava grávida. Mas ao verificar as imagens do dia 31, a primeira gravação e a mesma deitada em uma mesa de pedra, dentro das instalações do grupo. Sua barriga estava enorme, parecendo com a de uma grávida de 9 meses. Salomão, com uma adaga, abre a barriga da mesma e retira o bebê. Em seguida, os membros levam o corpo da jovem dali, a mando do líder do grupo. Em seguida, corta para o horário do começo do suicídio em massa, em que após mostra o bebê a todos e entrega o mesmo a Olivia.
Salomão dá o sinal para que todos comecem a beber o veneno que tinha sido distribuído pelo culto. Após ver as imagens, os policiais ficam horrorizados e se perguntam se a data do vídeo anterior estava ou não errada, pois era impossível uma criança ser gerada da noite para o dia. Eles iniciam a procura pelo corpo da jovem, que encontram enterrado atrás da capela em uma cova rasa. Então eles retornam até a ambulância e questionam a garota sobre a gestação da jovem morta. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Ontem ela comeu uma semente vermelha que Salomão disse que continha a linhagem do Deus Vermelho. E hoje ela estava dando à luz logo pela manhã. Disse a garota aos policiais que concordam entre si que a mesma deveria estar delirando pelo uso de algo ilícito, que provavelmente o culto dava a seus participantes. As horas passaram e, quase caindo a noite, enquanto estavam na parte interna dos prédios, bebendo água, escutam o grito de Emily e Noah e, ao chegarem no lado de fora, eles questionam o que estava ocorrendo e, como respostas, os paramédicos apontam para o local onde estava um dos corpos descobertos, mas ali não havia mais um corpo, apenas um lençol estendido ao chão, o que faz os policiais questionarem aos dois onde aquele corpo tinha sido colocado. Não sei, estava ali em um instante e depois não estava mais, disse a dupla de paramédicos, antes de apontar para outros lençóis que estavam ficando vazios. Ao presenciar os corpos desaparecendo instantaneamente, os policiais se perguntam que raios de loucura estava acontecendo naquele local e tentam novamente contato com a central para pedir prioridade. Mas, para o desespero deles, agora só havia estática. Não adianta lutar. Agora não podemos mais fugir. Ele está vindo. Querem um conselho? Se matem e evitem a dor, disse Olivia, com uma feição vazia de desespero, o que faz a paramédica a separar da criança. Os policiais algemam a garota para sua segurança. Devido à situação estranha, entram para dentro do prédio junto ao restante do pessoal. Mas ao surgir dos primeiros raios da lua vermelha, eles ficam em desespero ao ver pela janela aquelas pessoas que estavam ali, mortas, horas atrás, todas reunidas em frente à capela que já estava tomada pela luz vermelha do luar. As pessoas seguiam em direção ao prédio onde todos estavam. Os policiais, com a ajuda dos paramédicos, faziam uma barricada na porta do cômodo onde estavam. Porém, a mesma se mostra inútil, pois os membros que antes estavam mortos entram no quarto. Os policiais disparam com suas armas, mas infelizmente acabam subjugados. Todos os 6 são levados até a capela. Confusos, sem saber o que realmente está acontecendo ali, pois tinham certeza de que aquelas pessoas estavam em óbito, pois alguns já apresentavam até rigidez pós-mortem. No momento em que eles,
conferiram os corpos. Eles são colocados de joelhos em frente ao altar e logo Olivia é jogada junto a eles e o bebê é trazido e colocado no altar, onde a luz da lua vermelha refletia corretamente o símbolo da lua que estava no vitral. A humanidade não compreende muito bem os mistérios do universo. Nós somos grãos de areia. Seres como o Senhor da Luz Vermelha adoram ver como matamos e morremos por besteiras, por bobeiras, mas ele tem fome. Então, de milênios em milênios, ele oferece para alguns poucos a chance de fazer companhia a ele na eternidade, mas em troca devem deixar semente dele que irá colher almas para saciar sua fome. Os sumérios, os maias, os astecas, entre outros que serviram bem de alimento. Bom, mas infelizmente para vocês, sua presença não é bem-vinda aqui. E então provavelmente ele irá devorar vocês, disse Salomão, enquanto pegava uma adaga e seguia para o altar. O choro da criança para e em seguida uma forte luz vermelha preenche o local junto ao retorno do choro do bebê. Neste momento, os membros do culto começam a desaparecer um por um, enquanto a luz se tornava quase impossível ficar com os olhos abertos. Os policiais e paramédicos sentem a pele queimando e, ao abrirem seus olhos, veem seus corpos se desfazendo em poeira, desde a pele até os ossos. Em segundos, a luz enfraquece, deixando para trás apenas o uniforme deles, sem sinal de sua existência, e a criança sozinha chorando no altar. A Polícia Federal deu os mesmos, como desaparecidos e confiscou as imagens da misteriosa ocorrência. Porém, o que mais os intrigou foi que nas imagens eles viram toda aquela bizarrice que aconteceu e viram que a criança estava viva quando o acontecimento ocorreu. Mas ao chegarem no local, não encontraram o bebê e nem qualquer pista de quem o levou dali. Fonte: Contos Diversos. Culto da Lua Vermelha. Autor: Carlos Alexandre Eulrich. Meus amigos, o que acharam desse conto? Deixem aí as suas opiniões nos comentários, mas sempre comentem com respeito. Lembrando que é um conto, Mas há muitas seitas parecidas. Inclusive, algum tempo atrás, eu me lembro de ter ouvido algo parecido no jornal. Se você também ouviu algo parecido, deixa aí nos comentários. Bem, por hoje é só. Deixa aí seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações do canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!